Fala Jovem! Olá, está no ar o Fala Jovem, uma iniciativa da TVAL, que é o canal de televisão da Assembleia Legislativa. E hoje o nosso programa é um pouco diferente. Nós estamos na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, com os acadêmicos do curso superior em Letras Libras, que é a língua brasileira de sinais. E hoje nós vamos debater sobre temas muito importantes para a comunidade surda, que é o Enem em Libras e também as escolas bilíngues. E hoje quem vai fazer arte com a gente é o César Cartoon. César, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O César, ele é chargista do jornal Notícias do Dia e já trabalha com desenhos há 15 anos. Também temos a participação no programa de hoje do deputado estadual José Ney Ascari. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Quero cumprimentá-lo, Arão, quero cumprimentar a produção do programa, o César, aqui presente, quero cumprimentar todos os estudantes da universidade, saudar aqueles que acompanham o programa pela TVAL, professora Mariane, que conosco vai estar aqui debatendo os assuntos inerentes ao tema que foi definido aqui. É uma alegria estar aqui, na condição de presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Tenho certeza que vou sair daqui aprendendo muita coisa e também colhendo subsídios e informações que possam nos ajudar nas ações que nós precisamos desenvolver à frente desta comissão. Estamos à disposição. Parabéns pelo programa. O deputado José Ney Ascari começou na vida pública muito cedo, aos 24 anos, sendo prefeito do município de Grão-Pará, o prefeito mais jovem de Santa Catarina. Ele é deputado pelo segundo mandato, já foi secretário de Estado da Administração e também chefe de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. O deputado estadual José Ney Ascari é o presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa. E também está conosco no programa de hoje a professora Mariane Stumpf. Professora Mariane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos, é uma grande alegria participar aqui deste programa, com a participação de professores e de alunos. E esse programa Fala Jovem tem o objetivo de trazer tantas discussões, trazer as dúvidas desses alunos e desses jovens, dar voz aos jovens. E é uma grande alegria poder estar aqui contribuindo com o programa e vendo também a necessidade de todos os surdos. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, professora Mariane. Bom, e a professora Mariane tem um currículo tão extenso que eu vou ter que colar agora. A professora Mariane possui graduação em Tecnologia da Informática, graduação em Educação de Surdos, doutorado em Informática na Educação, com estágios em 2 universidades francesas e pós-doutorado na Universidade Católica de Portugal. E atualmente é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do Grupo de Especialistas em Educação. A professora Mariane tem experiência de 20 anos na área da educação, com ênfase em educação dos surdos, e é membro também da Comissão Bilíngue do Ministério da Educação. Bom, e no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre os surdos que no decorrer da história mundial, foram tratados de formas diferentes. Em alguns lugares, os surdos eram sacrificados, em outros tratados como inválidos. Já no Egito, os surdos eram adorados, vistos como deuses, respeitados e admirados. Hoje, aqui no Brasil, nós temos cerca de 9 milhões de surdos. E, afinal de contas, os surdos são respeitados? Professora Mariane, vamos começar com a senhora. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Hoje a realidade brasileira tem se modificado, sim, e a visão sobre as pessoas surdas ela tem sido diferente. Depois de tanta opressão e de tanto preconceito e essa visão de incapacidade, de inferioridade, hoje a comunidade surda ela tem uma federação que a representa, que é a FENEIS. Nós temos há anos já as associações de surdos que estão engajadas com o movimento surdos.
para mostrar o direito à língua e para criarmos também comissões que pensam a pessoa surda, que pensam os direitos das pessoas surdas, a legislação que hoje se modificou para também trabalhar com essa nova realidade. E os surdos têm tido uma qualidade maior na educação também, então a realidade hoje já é outra. Legal, professora Mariane. Deputado Josénei, o senhor concorda com a professora? Sim, eu concordo. Tenho convicção de que nós avançamos muito em políticas públicas nos últimos tempos. É claro que temos muita coisa pela frente. Ao mesmo tempo em que nós comemoramos esses avanços, nós precisamos atentar para as necessidades que ainda precisam ser atendidas. Eu acho que esse esforço está valendo a pena. Eu acho que a sociedade hoje está compreendendo melhor todo o processo, não só em relação ao surdo, mas em relação à pessoa com deficiência como um todo. Esta é a nossa constatação, este é o nosso diagnóstico. Agora precisamos avançar nessa discussão, no debate e na definição de políticas públicas, principalmente, que possam, de uma forma ou de outra, atender às demandas do segmento. Bom, deputado, falando em avanços na Assembleia Legislativa, hoje nós temos a Comissão de Pessoas com Deficiência, que o senhor é quem preside. Qual é o papel da comissão? Quais são os avanços que a comissão já teve aqui em Santa Catarina? Bom, eu preciso contextualizar todos aqui presentes em relação às ações que a gente desenvolve. Na verdade, esta comissão surgiu em 2011. Nós não tínhamos, na Assembleia até então, uma comissão para tratar especificamente dos assuntos relacionados à pessoa com deficiência. Como existe uma comissão da educação, uma comissão da saúde, uma comissão, por exemplo, da segurança pública, outra comissão da agricultura, hoje existe na Assembleia uma comissão específica para discutir assuntos relacionados aos direitos da pessoa com deficiência. Também é um avanço, que eu considero importantíssimo. Ela surgiu, então, em 2011, com o propósito de formular leis, de fiscalizar leis, o cumprimento das leis, porque todos aqui sabem que no Brasil nós temos muitas leis. Precisamos de várias outras, é bem verdade. Mas precisamos, principalmente, buscarmos o cumprimento das leis que já existem. E são muitas. E esta talvez seja a nossa maior dificuldade, nosso maior desafio. Então a comissão surgiu com o propósito de formular leis, de trabalhar a fiscalização das leis já existentes e também com o propósito de fazer parcerias com instituições, com entidades que já estão estabelecidas na sociedade e que fazem um trabalho reconhecido pela sociedade nos vários segmentos da pessoa com deficiência. Por isso que nós interagimos com o Ministério Público, por exemplo, na questão da acessibilidade, interagimos com a Associação Catarinense do Autismo, com a Federação Catarinense das APAES, com o Instituto Guga Kirten, com as instituições dos surdos distribuídas pelo Estado, dos cegos, enfim, a comissão está à disposição. Nós recebemos muitas sugestões, muitas contribuições nesse período, muitas delas materializadas em projetos interessantes que têm ajudado a incluir a pessoa com deficiência na nossa sociedade. Que legal, deputado. E eu tenho uma curiosidade, tenho certeza que muitos dos que estão em casa também têm essa curiosidade. Professora Mariane, nós gostaríamos que a senhora nos contasse um pouco sobre o que se estuda no curso superior Letras Libras. O curso de Letras Libras, ele começou a partir do Decreto 5626, com a Lei de Libras, com o objetivo de formar intérpretes e também formar professores na área de Libras para as mais diversas universidades, principalmente para sanar a demanda de novos professores para as universidades federais, de acordo também com o mesmo decreto, para que esses professores possam trabalhar nas universidades ministrando a disciplina de Libras, que hoje já é obrigatória, assim como também na Assembleia Legislativa já temos intérpretes que também atuam, e os intérpretes têm formação no curso de Letras Libras, temos as formações presenciais e também o Letras Libras à distância, que tem crescido cada vez mais na demanda e também o próprio curso. Legal, professora. Enquanto a gente vai batendo papo, conversando aqui,
o César Cartoon já vai fazendo arte aqui conosco. Já temos aqui uma caricatura feita, caricatura do Mário, que é um dos nossos intérpretes. Muito obrigado, show, muito legal. Vamos mostrar aqui, então? Vamos mostrando aqui, vamos levantar um pouquinho para o público. Aqui está o Mário, que é um dos intérpretes e que foi aqui desenhado pelo nosso convidado, quem está fazendo arte, nosso César Cartoon. Bom, e com certeza aí nós temos que avançar muito ainda em relação aos direitos dos surdos. E temos pergunta na plateia. Por favor, o seu nome e também o semestre que você está cursando. Fala, jovem! Bom dia, meu nome é Adaxiel Thiago Martins Braz, sou do curso Bacharel do Letras Libras aqui da UFSC, estou na quinta fase. A minha pergunta é em relação à área educacional. Para o deputado, né, eu não sabia desse grupo que existia dentro da Assembleia, essa comissão, fico feliz em saber, e a minha pergunta é, pela minha experiência, eu já atuando como intérprete dentro da área educacional, há como é que eu vou dizer? Há algumas dúvidas e alguns questionamentos, e às vezes eu fico meio preocupado. Por quê? Porque a maioria dos intérpretes que vão para as escolas, os diretores nem sabem qual é o papel desses profissionais. Às vezes é meio confuso, às vezes atropela muitas coisas, os diretores não sabem nem dar um encaminhamento para esse profissional. Esse profissional já sabendo qual é o seu papel, mas chega lá, às vezes confunde as coisas. Gostaria de saber do deputado, essa comissão tem se organizado algum projeto para orientar os gestores da educação, tanto municipal como estadual, para saber qual é o papel desse profissional? Fala aí, deputado. Muito bem, quero agradecer a pergunta. A responsabilidade no governo de capacitar e cuidar dessas questões é da Fundação Catarinense de Educação Especial. Eu tenho a impressão de que a sua observação não é regra no serviço público, né? Mas evidentemente que reconheço a existência de algumas dificuldades, tipo essa que você aborda nesse momento. O que nós podemos fazer? A presidente da Fundação de Educação Especial vai estar na próxima reunião da nossa comissão, para tratar de algumas questões já abordadas no âmbito da comissão e que precisam de uma resposta por parte da direção daquela importante instituição, que tem um centro de atendimento aos surdos, que é o órgão dentro da fundação que tem a responsabilidade específica de tratar deste assunto. Esta sua ponderação, com certeza, vai ser levada à presidente da fundação, que é quem tem, na verdade, a responsabilidade de fazer a gestão dessa questão na rede pública de ensino do nosso Estado. Legal, deputado. Esse é o Fala Jovem, uma iniciativa da TVA, o canal de televisão da Assembleia Legislativa. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas antes vamos até Palhoça, município da Grande Florianópolis, para conhecer o IFSC, que é o primeiro Instituto de Educação Profissionalizante Bilíngue da América Latina. Roda aí a matéria. Nós éramos professores no campus de São José, que recebemos aluno surdo. Lá, na expectativa de o que fazer para dar condições de estudo para o aluno surdo, nós começamos a buscar, refletir, pesquisar, combinando com essa ideia que hoje se formaliza no campo Palhoças Bilíngue, que eu acho que foi uma composição muito feliz, de educadores que se juntam frente a uma ideia que era desafio e que precisava dar resposta para a comunidade, né, brasileira, em especial a comunidade surda, sobre possibilidades da sua real condição de aprendizagem e escolaridade. E assim começou a ideia, né?
Nós temos agora esse campus nessa sede que é fixa, né, que é a sede permanente. Inclusive, no dia do surdo, de setembro, 22 de setembro, foi o dia da inauguração. Nós oferecemos curso de comunicação visual, tecnólogo, multimídia, vai ser o nosso primeiro curso, e teremos também pós-graduações nessas áreas. Meu sinal Bruna. Eu sou formada em Letras Português e Inglês na Unisul. E quando eu estava concluindo a minha graduação, eu tive meu primeiro contato com os alunos surdos. E eu não soube como agir, né? E a partir disso eu comecei a estudar, fiz meu TCC na área de ensino de língua portuguesa para surdos. Depois da conclusão da graduação, eu fiz o mestrado aqui na UFSC com a professora Ronice, na área do bilinguismo bimodal, né? E agora no doutorado eu continuo estudando na área da linguística, mas voltada especificamente para o português, né? Para o ensino de português para surdos, investigando quais os fatores, né, estão ligados a essa aprendizagem. E aqui no IFSC eu tive a oportunidade de colocar um pouco em prática tudo que nós estamos discutindo, né, a nível nacional, de garantir ao surdo esse português como segunda língua. Temos que mostrar o que tem sido feito aqui e tentar trazer isso para as escolas de modo geral, tanto a nível estadual, municipal. Tem mostrado que está dando certo. Eles estão conseguindo desenvolver, né, a partir dessa proposta aqui do campus. E este é o meu sinal. Antes, eu entrei numa escola, uma escola de ensino fundamental, e lá não tinha intérprete. E eu observava essa escola e eu não conseguia aprender nada. Eu estudava, lia, participava das aulas e sempre fui aprovado. Aí eu fiz o vestibular na Universidade Federal, mas eu não fui aprovado, porque não tinha intérprete de língua de sinais. E foi aberto lá na UDESC, ela abriu um curso de pedagogia. E tinha questões relacionadas à língua de sinais, era pedagogia voltada para o público surdo. E foi a primeira vez que eu cheguei numa turma onde todos os alunos eram surdos. Nossa, isso para mim foi muito, muito importante. E antes isso não existia. E tinha um intérprete, aí eu fui aprendendo cada vez mais, fui absorvendo as informações, fui absorvendo a língua de sinais que a gente conversava ali naquele ambiente. E tinha alunos de todos os locais de Santa Catarina, tinha de Araranguá, de Chapecó, de várias localidades. É importante a gente aprender que a Libras é a primeira língua do surdo. Eu tenho um irmão surdo e nós dois utilizávamos classificadores, gestos e fomos crescendo. Aí a gente começou a procurar escolas para surdos na cidade que eu venho. E a gente sabia que era no contexto de inclusão, tinha que aprender a falar, tinha muitos problemas de comunicação, a comunicação era bem truncada e era assim que funcionava, né? Eu estava na escola inclusiva, mas não me sentia muito bem. Aí fiquei sabendo que tinha um professor surdo e eu desejei ser professor através desse professor. E por isso que eu estudei pedagogia, estudei letras libras. Eu vim de Chapecó, lá eu era instrutor. Eu fui instrutor de Libras lá 12 anos na prefeitura e fiz um concurso do Instituto Federal para a vaga de professor de Libras e me senti super realizado neste concurso. Aí entrei aqui para o campus Palhoça Bilíngue, já tem 8 anos que eu estou aqui. E a minha função aqui é essa, é disseminar a língua de sinais para que o campus seja realmente bilíngue, que a primeira língua seja a língua de sinais e que a segunda língua seja o português falado pelos ouvintes. Anteriormente, eu estudava na Escola Conceição e era uma educação inclusiva. Havia um ensino, mas era algo que era diferente daqui. Porque tinha esse ensino, mas não tinha uma preocupação de como era o nosso desenvolvimento. A gente fazia as provas, mas as coisas eram bem diferentes. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que a exigência era outra e que havia uma preocupação muito grande no nosso desenvolvimento, diferente do que eu vivenciei antes. Meu sinal é este. Eu estudava, quando eu era criança, eu estudava numa escola inclusiva. Sempre estudei junto com alunos ouvintes, onde não se tinha intérprete.
aqui no IFES, que eu estudo comunicação visual, e eu pretendo estudar, eu quero fazer uma faculdade e eu tenho interesse, por exemplo, nas áreas de conhecimento de sinais, histórias de vida, então eu queria traçar esse caminho. Eu estudo aqui no IFSC bilíngue, eu faço curso de comunicação visual à tarde e de português como segunda língua para surdos à noite, porque português para mim é fundamental. E eu sonho em ser dentista, é uma área que eu me identifico muito. Como ser humano, eu me sinto muito melhor hoje em poder perceber o lado dos surdos também, né? Nós até ficamos um pouco mais intolerantes com tudo e com todos ao nosso redor quando começamos a vivenciar e a viver com a comunidade surda, com esses alunos. E a comunidade surda merece essa qualificação de escola pública gratuita, de qualidade, e eu acho que esse nicho aqui é muito próprio para isso. Então, um prazer imenso, né? Uma satisfação muito grande. E o Fala Jovem está de volta, diretamente da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E hoje debatendo sobre escolas bilíngues e Enem em Libras. E eu quero aproveitar para fazer um agradecimento muito especial para os intérpretes que estão contribuindo hoje com o nosso programa, porque sem eles é óbvio que não seria possível a gente fazer esse programa, o Fala Jovem. Agradecimentos especiais, então, a Daniela Bieleski, a Letícia Tobal, a Natália Rigo, também ao Marcos Luque, ao Mário Augusto e o Tiago Coimbra. Bom, e se você quer levar o Fala Jovem para a sua cidade ou para a sua universidade, nos mande um e-mail para euquerofalajovem@gmail.com ou através do telefone DDD 48 9152 3303. As informações estão passando aqui na sua tela. Bom, professora Mariane, retornando então à nossa discussão, ao nosso debate, quais são as dificuldades hoje para implementar uma escola bilíngue? Até hoje, realmente, enfrentam-se muitas dificuldades, especialmente no estado de Santa Catarina, com relação à educação bilíngue. São anos de luta, porque essa é realmente a vontade da comunidade surda, mas em Santa Catarina ainda enfrentamos muitas barreiras, porque a política é da educação inclusiva, não temos ainda escolas bilíngues. Eu participei do GT de trabalho no MEC a respeito da educação bilíngue, sobre o Plano Nacional de Educação. Temos representantes da FENES participando e vários outros representantes, onde foi tirado um documento que orienta a educação bilíngue para o país todo, para o Brasil, pensando em como seria essa educação bilíngue, pensando também nas questões relacionadas à língua, e que esse trabalho para todos os níveis deveria ser contemplado utilizando sim a língua de sinais. Encontramos, infelizmente, muita resistência ainda. Contamos com o apoio de Santa Catarina, porque é urgente que nós tenhamos a educação contemplando a educação infantil também, e os demais níveis, todos os níveis para a educação bilíngue, que seria língua de sinais e língua portuguesa. Infelizmente, ainda não temos esse documento que seja contemplado, ele seja implementado ainda para todos os níveis, mas isso se faz urgente, que a educação bilíngue ela chegue a Santa Catarina, porque isso não é apenas utilizar um intérprete em sala de aula. A educação bilíngue não se resume a isso. É também garantir a aquisição da língua de sinais e, além do intérprete, o professor e as crianças.
As crianças precisam do contato direto com a língua de sinais. Portanto, um professor que seja formado e que tenha a língua de sinais. Deputado, de que forma que a Assembleia Legislativa pode contribuir com esse projeto? Aquilo que nós falamos no início do programa, nós temos coisas importantes para serem comemoradas, avanços significativos, mas nós temos muita coisa para buscar. Na Assembleia, por exemplo, a nossa comissão já desenvolveu alguns programas que eu considero interessantes. O primeiro deles foi instituir a tradução das atividades da Assembleia, das sessões da Assembleia. Isso só aconteceu no início da legislatura passada. Quando eu assumi, em 2011, nós não tínhamos tradução das nossas reuniões, das sessões de plenário. Só com a ação da comissão é que essa providência foi tomada, embora fosse lei há muito tempo. Um outro programa que nós desenvolvemos, que eu considero muito bacana na Assembleia, é um programa chamado Alesc Inclusive. A Assembleia passou a contratar, a partir de uma ação feita pela comissão, em parceria com a mesa diretora da casa, pessoas com deficiência, que estudam e foram contratados como estagiários. São 20 contratados que estão lá interagindo com a sociedade, que circula pelo Parlamento Catarinense, enriquecendo o ambiente de trabalho. É um programa de aprendizado recíproco. O funcionário ganha com a presença da pessoa com deficiência, inclusive nós temos surdos contratados, trabalhando na Assembleia dentro desse programa, e o próprio estagiário também sai de lá, com certeza, enriquecido em função do ambiente, né, que encontra na Assembleia Legislativa. São ações que nós desenvolvemos, como, por exemplo, a Janice está aqui, a nossa secretária executiva da comissão, a solução para que os surdos possam obter a Carteira Nacional de Habilitação. Até bem pouco tempo atrás, o surdo tinha uma dificuldade muito grande, porque tinha que levar um intérprete lá para a unidade, às suas custas, para que ele pudesse obter esse documento. Hoje, em função de uma parceria celebrada, através da comissão, com a participação da Fundação de Educação Especial e do DETRAN, o surdo pode ir na unidade da sua cidade, que tem uma solução através de um vídeo que possibilita, por exemplo, que ele obtenha a Carteira Nacional de Habilitação com um pouco mais de facilidade. São projetos, eu cito aqui apenas alguns deles, que nós desenvolvemos na comissão com resultado prático. Nós estamos saindo da retórica, do debate, que é a essência do parlamento, para o desenvolvimento de alguns projetos que possam levar um tipo de benefício para a pessoa com deficiência lá na ponta, porque esse tem que ser o grande objetivo. Então, são ações que nós desenvolvemos, eu acho que nós podemos contribuir com o segmento, e nós estamos aqui justamente para, quem sabe, iniciarmos uma nova etapa com esse segmento específico da pessoa surda, com projetos que podem serem desenvolvidos e materializados. Legal, temos mais pergunta do nosso público. Quem vai perguntar agora? Legal, vamos lá. Então, eu só peço o seu nome e também o semestre que você cursa. Eu peço para que você venha ao palco, suba ao palco junto aqui com a gente. Por favor, venha aqui ao meu lado. Então, o seu nome e também o semestre que você está cursando. Fala, jovem! Meu nome é Vitor Hugo, na realidade eu sou professor aqui da universidade, do curso de Letras Libras também, e a partir das considerações, é muito interessante realmente as discussões que estão sendo feitas em relação à Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que nós vemos representações da Fundação, que, no entanto, a Fundação tem essa responsabilidade de trabalhar com capacitação dos profissionais da educação especial. Mas, em relação à Universidade Federal de Santa Catarina, nós vemos uma referência técnica de pesquisas na área de tradução e interpretação e outras linhas de pesquisa que vêm sendo feitas. Então, eu gostaria de trazer ao prezado deputado, em relação à Assembleia, de como a gente poderia trazer uma representatividade desse corpo técnico encontrado na Universidade Federal de Santa Catarina, com sua experiência em nível superior. Seria interessante, há representações lá dentro, quem seria indicado a estar nessa representatividade dentro da comissão? Legal, professor, obrigado pela sua participação. Deputado, por favor. A comissão é formada por 7 deputados titulares. Nós não temos, como membro titular da comissão,
a presença de nenhuma outra pessoa, porque ela é inerente ao parlamento. Agora, nós interagimos muito. O propósito principal da comissão é justamente a interação, a celebração de parcerias. E fruto dessas parcerias é que projetos muito interessantes aconteceram e foram implementados em Santa Catarina nos últimos tempos. A presença da universidade é fundamental, né, pela condição que a universidade possui de contribuir com ações públicas, com políticas públicas. Nós estamos à disposição, vamos, quem sabe, a partir deste momento, marcarmos em seguida um encontro para discutirmos como é que pode ser a participação da comissão e como é que pode se dar também a participação da universidade no desenvolvimento dos nossos projetos. É uma bela ideia. Professora Mariane, bom, nós ainda não temos escolas bilíngues. Quais são as estratégias que as escolas tradicionais devem adotar para atender um aluno surdo na sua escola? Bem, algumas escolas ainda não estão preparadas para receber os alunos surdos. Muitas vezes a ideia é de que o intérprete vai estar ali para auxiliá-lo. Mas, infelizmente, nós enfrentamos a questão dos ACTs, e aí esse intérprete ele fica durante 1 ano. Quando o aluno já está se habituando, vem um novo contrato, um novo contratado, e isso é algo que precisa se modificar e precisa-se de novos concursos, principalmente concursos que sejam para a área de língua de sinais e em língua de sinais, para que isso também seja acessado por professores surdos que possam entrar, então, fazer parte desses profissionais, sejam esses profissionais também nas escolas, e que os alunos surdos não fiquem afastados, mas que as turmas possam ser reunidas e que tenham minimamente 4 ou 5 alunos surdos. E que o professor seja um professor bilíngue. Nós temos também o AEE, que é um apoio, é um reforço, mas isso não resolve o problema da parte educacional desses alunos, porque os alunos estão em um período acompanhando com o intérprete, mas a aula está sendo dada para os alunos ouvintes, que são a maioria, e os professores não conseguem trabalhar com salas cheias, atuando e conseguindo chegar a esse aluno. Então, o aluno acaba apresentando um atraso muito grande. Há pesquisas que comprovam, tanto pesquisas em nível de mestrado, de doutorado. Os AEE, que são feitos em outro momento, eles dobram, no contraturno, eles acabam dobrando o trabalho desse aluno, que poderia ter a sua educação não prejudicada se ela fosse feita e garantida na sua língua. Então, a educação bilíngue, ela garante justamente isso, que o aluno possa ter acesso, assim como os demais alunos, na sua própria língua, à educação. Bom, temos mais participação do nosso público. Por favor, venha aqui ao meu lado. Vem aqui no palco conversar com a gente um pouco. Vem aqui comigo, por favor. Vamos conhecer, por favor, primeiro o seu nome e também o semestre que você está cursando aqui na UFSC. Meu nome é Karine, eu sou aluna da licenciatura, estou no 3º semestre e gostaria de dirigir a minha pergunta ao deputado. Pensando nas escolas municipais e estaduais e nos grandes prejuízos que os alunos têm tido, nós pensamos nos concursos que ainda não existem no Estado. Em nível federal, já temos muitos. No município, né, na prefeitura, já existem concursos. Mas, e no Estado, como se está se pensando nos próximos concursos para a área de língua de sinais, professores e intérpretes? Obrigado, Karine. Deputado, por favor. O momento é muito propício para a discussão desse tema, já que o governo do Estado, a Assembleia, estão discutindo com os professores, por exemplo, o novo plano de carreira do magistério catarinense. Eu, quando cheguei aqui, recebi já uma sugestão de inclusão da condição de intérprete e não de professor no plano de carreira. Esse debate ele é oportuno porque ele está acontecendo nesse momento. O governo vai mandar para a Assembleia, nos próximos dias, já está definido, a nova proposta do plano de carreiras do magistério catarinense. O que
nós precisamos buscar, efetivamente, é a realização de concurso público. Nós tivemos recentemente a maior chamada da história recente de Santa Catarina de professores efetivos. O secretário Deschamps, numa reunião que esteve conosco ontem, com os deputados, ele assumiu o compromisso de realizar em 2015 ainda um novo concurso público para contratar profissionais na área da educação. Talvez é o momento de nós continuarmos avançando nesses aspectos, incluindo também nessa etapa que está sendo preparada pelo governo, a admissão de intérpretes para atender pelo menos parte da demanda que existe no nosso Estado. Acho que o momento é oportuno para a gente fazer esse debate muito intenso no âmbito interno do governo e também as discussões que serão seguidas na Assembleia Legislativa. Professora Mariane, qual é a sua opinião em relação a essa pergunta da Karine? Realmente é uma preocupação de todos os surdos, e eu compartilho dessa mesma preocupação, porque é importante que nós pensemos neste momento para que nós possamos abrir o diálogo também com a comissão das pessoas com deficiência, para pensar nesses assuntos e pensar na educação bilíngue. Nós temos já o documento do PNE, temos já a Comissão Nacional das Pessoas com Deficiência, pensando na qualidade desses profissionais para atender a demanda da língua de sinais, realmente, de toda essa necessidade que nós temos, e para mudar essa realidade no Brasil. Nós temos os professores bilíngues que estão sendo formados, inclusive, pelo curso de Letras Libras, porém ainda encontram grandes barreiras no mercado de trabalho, justamente por essas questões políticas. Legal, e temos mais caricaturas prontas aqui. Vamos conversar, vamos ver com o nosso cartoon o que temos. Temos mais um. Olha só que legal do Fala Jovem. Mas vamos mostrando aqui, então, para o nosso público, mais uma caricatura de uma das nossas intérpretes que estão participando aqui do nosso programa do Fala Jovem. Muito legal, obrigado. Bom, eu quero agora, deputado Josanei, hoje, quando eu cheguei aqui, eu já fui presenteado com um sinal de identificação, e eu sei que o senhor também tem o seu. O meu é assim, justamente por causa do cabelo arrepiado. Qual é o seu, deputado? Legal, bacana, show. Legal, muito obrigado. Bom, e agora eu quero chamar aqui ao palco o intérprete e artista Tom Min Alves. Por favor, Tom, venha aqui com a gente. O Tom, que é formado em turismo e é estudante em Libras aqui na UFSC, que trabalha no Instituto Federal de Santa Catarina como tradutor e intérprete e desenvolve um trabalho muito interessante traduzindo músicas e filmes. Tom, sobe aqui com a gente, por favor. Venha aqui ao palco e, enquanto a gente vai curtindo um pouco da arte do Tom, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos na sequência com mais Fala Jovem aqui na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Fala Jovem! Como a maioria conhece a música Vagalume, eu tenho uma tradução que acompanha a música. Neste momento eu vou apresentar apenas uma poesia baseada nessa música, com alguns recortes e adaptações para a poesia agora. Então, não há música nesse momento. Então, será mais voltado para o público surdo, sem base de uma música de fundo. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Vou escrever mais 1 milhão
de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a lua, cê sabe, eu já tô na toa. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer eu quero acordar. Pra ter o teu sorriso eu descubro o paraíso. É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro, eu e você ao som de Janelle Monáe. Vem, deixa acontecer e me abraça que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível, incrível. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer eu quero acordar do seu lado. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, passo apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver. Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Estamos de volta com o Fala Jovem, diretamente da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E hoje o nosso programa está falando sobre escolas bilíngues e também o Enem em Libras. E eu quero aproveitar para agradecer o Tom, que no último bloco fez uma interpretação tão bacana da música Vagalumes, da banda Polo. Sensacional o trabalho dele, não é mesmo? Muito obrigado, Tom, pela sua participação. E eu também quero aproveitar para agradecer a coordenadoria do curso de Letras Libras e também a coordenadoria de intérpretes aqui da UFSC, na pessoa do professor Marcos Luque, por ter recebido o programa Fala Jovem aqui no auditório Henrique Fontes da UFSC. Muito obrigado, professor, muito obrigado à coordenadoria. E quero agora chamar mais perguntas do nosso público. Tem mais jovem querendo participar do nosso programa. Por favor, vem aqui ao meu lado, vamos conhecer. Por favor, o seu nome e também qual é a sua fase aqui na UFSC. Fala, jovem. Olá, o meu nome é Miriam. Eu estudo aqui no Letras Libras na 5ª fase. Eu gostaria de perguntar para o deputado a sua perspectiva com relação à comunidade surda, as lutas dos surdos, pela escola bilíngue, por essa escola bilíngue. O que o senhor pensa disso? Deputado. Eu sou esperançoso. Acho que, repetindo aquilo que nós falamos, nós temos conquistas importantes, mas temos boas perspectivas. A principal ação que nós precisamos fazer, e esse é um papel que não compete apenas ao parlamentar, sim à universidade, às entidades, aos estudantes, né, que conhecem as dificuldades. O principal desafio nosso é buscar o cumprimento da legislação. A legislação do Brasil é farta, não só nesse segmento, mas em muitos setores da sociedade, regulando quase tudo na vida da gente. O único problema é que boa parte dessa legislação está apenas no papel. Eu repito o que eu disse, acho que o desafio de todos é buscar o cumprimento da legislação. Se nós conseguirmos avançar nesse sentido, não precisamos de mais leis no país. Essa que é a verdade. Precisamos fazer com que as leis existentes sejam cumpridas. E aí é papel de todos. É papel da sociedade. Tanto é que uma das ações que nós fizemos na comissão, e foi talvez a primeira ação, foi reunir num livro, um único documento, a legislação aprovada
no parlamento catarinense, em toda a história, relacionada à pessoa com deficiência, para que esse livro circulasse de mãos em mãos, para que as pessoas pudessem conhecer a legislação, porque a partir do conhecimento, a condição de exigir o cumprimento dela é muito maior. As pessoas não conseguem cobrar, fiscalizar aquilo que não conhecem. Mas a partir do momento em que a sociedade toma conhecimento dos seus direitos, o exercício da cidadania fica mais facilitado. Então, eu acho que esse tem que ser o foco, fazer o debate, conhecer a legislação e buscar, através dos mecanismos que existem, são vários, inclusive o Ministério Público tem tido muita disposição nesse sentido, buscar efetivamente o cumprimento da legislação existente. Bom, temos mais participação do nosso público. O nome, a fase. Fala, jovem! Meu nome é Marilisa, sou da primeira fase de Letras Libras, bacharel. Professora Mariane. Os surdos pedem intérprete no Enem, mas não seria na hora só da prova que seria o suficiente do intérprete? Obrigado pela sua participação, professora Mariane. Bem, o que ocorre é que nós temos já desde 2011, 2012, 2013, já é uma reivindicação da comunidade surda, porque não há uma adaptação, nenhuma tradução da prova. A prova do Enem permanece sendo oferecida em língua portuguesa. Os surdos querem participar dessa prova, porém não conseguem por esse limitador, esse fator limitador da não tradução e não oportunização da língua de sinais. Então, existem parcerias já feitas com associações em que foi tirado um documento para solicitação da prova do Enem em Libras. Representantes da Federação Brasileira dos Intérpretes de Língua de Sinais e também da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos estiveram em Brasília em discussão, pensando em como seria essa tradução e a adaptação da prova. O Estado do Paraná, através de 3 surdos que foram na prova, eles solicitaram, fizeram, através do Ministério Público, uma solicitação e entraram com um recurso, pedindo que a prova fosse feita diretamente em língua de sinais. A FENEIS também entrou junto ao Ministério Público com essa solicitação. Foi oferecido o intérprete. 2 desses surdos que refizeram a prova, eles conseguiram ser aprovados no Enem, mas a solicitação é que a prova fosse feita toda em língua de sinais, através de vídeo, e fosse totalmente traduzida, e não apenas com o intérprete, porque isso não garantiria efetivamente a tradução. Obrigado, professora. E vamos ver o que o nosso convidado artista hoje, o César Cartoon, está aprontando aqui no Fala Jovem. Já temos mais caricaturas feitas, César. Vamos mostrar, então, para o nosso público. Temos mais uma da plateia, certo? Vamos mostrar aqui para vocês, então. Temos mais uma caricatura feita pelo César Cartoon. Vamos mostrar já essa aqui que está ficando pronta, César? Essa aqui também já está quase prontinha. Mais um cartoon aqui do César, fazendo arte no nosso Fala Jovem. Professora Mariane, retornando então para a situação do Enem Libras, eu gostaria de saber quais são as dificuldades hoje para o aluno surdo, para o estudante surdo, na hora que ele vai fazer a prova do Enem. Quais são as dificuldades dele durante a prova? A prova é oferecida apenas em português e há uma diferença na sintaxe das línguas. São línguas diferentes. Língua de sinais e língua portuguesa são línguas diferentes. Assim como a língua inglesa é uma língua diferente, obedece diferentes regras gramaticais, enfim, tem outra estrutura. Então, os textos, por exemplo, sobre música, trazem verbos, trazem questões gramaticais relacionadas ao som. E isso não tem como o aluno surdo conseguir responder, porque não faz parte do seu conhecimento, da sua experiência, que é baseada na visualidade. Então, é importante que seja algo adaptado para a língua de sinais, traduzido na língua de sinais, que aí há a possibilidade de acesso para esses alunos. Nosso artista também quer fazer uma pergunta.
o nosso artista que participou conosco. Por favor, Tom, faça a sua pergunta. Fala, jovem! Bem, a minha pergunta é direcionada ao excelentíssimo deputado, mas direcionada às escolas e os materiais utilizados nas escolas, os materiais didáticos. Por exemplo, os alunos podem estudar na escola, mas quando chegam em casa não tem aquele material direcionado na língua de sinais. O que é comum para as pessoas que ouvem terem materiais didáticos em casa para estudo. Tem alguma iniciativa no Estado, alguma lei, alguma questão que torne possível a padronização de divulgação desses materiais, a divulgação de materiais para estudo dos surdos em casa? Obrigado, Tom. Deputado, com você. Quem faz, na verdade, a gestão dos temas relacionados à educação é o governo, é a Secretaria de Estado da Educação. Cabe ao parlamentar, além de legislar, de fiscalizar. Essa é uma demanda interessante. Nós vamos levar isso ao conhecimento da Secretaria da Educação, na expectativa de que essa necessidade também possa ser, de uma forma ou de outra, atendida. Nós estamos na Assembleia discutindo, fruto de uma iniciativa nossa, do nosso mandato, um projeto de lei que institui em Santa Catarina um programa pedagógico. É uma proposta interessante, está sendo debatida na Assembleia, repito, em decorrência de uma iniciativa nossa, desde o ano passado, com uma vitória já conquistada, que foi a aprovação dessa proposta no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro desafio foi vencido. Ela agora tramita na Comissão de Finanças, vai em seguida para a Comissão de Educação, e a nossa expectativa é que até metade deste ano, até meados de 2015, ela possa ser aprovada. E existem muitos dispositivos desta proposta que contemplam demandas encaminhadas pela comunidade. Eu posso depois disponibilizar aqui para a coordenação do curso uma versão daquilo que já foi, inclusive, aprovado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, para que esse debate também aconteça neste meio e algumas contribuições, eventualmente, podem surgir para aperfeiçoar a proposta que ainda tramita na Assembleia Legislativa e não existe data para deliberação dela no plenário. Farei isso até como uma oportunidade que vocês todos, estudantes, professores, têm de contribuir com uma proposta que está tramitando no Parlamento, que logo, logo pode virar lei, valendo para todo o nosso Estado. Temos mais participação do nosso público. Vamos, por favor, o seu nome, o semestre que você está cursando. Fala, jovem! Bom dia, meu nome é Pamela, eu estou cursando o primeiro semestre de Letras Libras Licenciatura. Queria saber qual é a qualificação necessária para um educador trabalhar com aluno surdo. Obrigado, Pamela. Vamos ouvir, então, a nossa professora Mariane. É necessária a formação, seja através da pedagogia bilíngue, que já está sendo criada, ou pelo curso de Letras Libras Licenciatura. Já temos vários polos em todo o Brasil, para o atendimento desse aluno, logicamente que pela língua de sinais e com fluência, e de pessoas que conheçam a história da língua de sinais, a história dos surdos, e que tenham a atitude efetivamente de professor e que queiram realmente trabalhar com esse aluno de maneira bilíngue, trabalhando a língua portuguesa e a língua de sinais. Temos mais pergunta do nosso público. Por favor, venha aqui ao palco conosco. Vamos conhecer mais um jovem que está participando do nosso programa. Nos fale o seu nome e também o semestre que você está cursando. Fala, jovem! Bem, meu nome é Gustavo. Eu estou na primeira fase, o primeiro semestre do curso de Letras Libras, na licenciatura. O meu questionamento é direcionado à professora Mariane. A gente vê uma reivindicação da comunidade surda em prol de escolas bilíngues e também do Enem em língua de sinais, diretamente em língua de sinais. Mas a realidade das políticas do MEC vão de encontro a essas propostas da comunidade surda. O que temos em relação a isso em políticas públicas? Obrigado pela sua participação. Professora Mariane.
Essa pergunta teria 2 desdobramentos. Primeiramente, a questão do GT, que nós temos da educação bilíngue, que discute nacionalmente isso, para a implementação das escolas bilíngues em todo o Brasil. E esse momento é muito importante para que a gente possa trazer isso para Santa Catarina e pensar aqui, para que nós possamos pensar, porque isso já está acontecendo em todo o Brasil. Uma vez que a criança surda, quando ela nasce, ela precisa, logo depois, assim, na tenra infância, ela precisa já estar aprendendo tudo em língua de sinais. Nós temos, com relação ao Enem, a questão do INEP, que apresenta uma certa resistência, e nós já tivemos várias reivindicações, solicitações para que o Enem fosse feito em língua de sinais. Os surdos, inclusive, estão com processos no Ministério Público, movendo ações no Ministério Público em todo o país, através da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, para que o Enem possa ser, então, disponibilizado em língua de sinais. Obrigado, professora. Deputado, qual é a sua opinião em relação a essa situação? Eu acho que a professora tem autoridade, né, para, com propriedade, discorrer sobre o tema, né, com profundidade. Concordo integralmente com as suas observações, né, no sentido de avançarmos também nessa questão. Legal, obrigado, deputado. Nós temos participação do nosso público. Vamos conversar agora com um dos professores aqui da UFSC. Por favor, professor, o seu nome e a sua pergunta. Fala, jovem! Olá, obrigado por me chamar de jovem, não sou mais, mas tudo bem, de espírito, né? A minha pergunta é ao deputado, como funciona, não conheço a área jurídica assim, especificamente, como funciona a questão da abrangência ou da relação entre as leis, quando é municipal, estadual ou federal, né? Por exemplo, a comissão pode propor leis locais e elas vão interagir de alguma forma com leis estaduais ou federais. Como que é essa parte legal da implementação de criação de políticas públicas e implementação? Obrigado, deputado. Muito interessante a pergunta. Na verdade, nós temos uma hierarquia. Acima de todas as leis está a Constituição Federal, e define o que compete ao município legislar, o que compete ao Estado e o que compete à União. As principais políticas públicas, sobretudo as relacionadas à educação, são de responsabilidade do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados, porque a legislação ainda precisa ter validade para o país todo. É claro que existem iniciativas que competem aos estados, algumas até aos próprios municípios, mas o grande número de leis que regulamenta toda a política pública voltada à questão educacional do país não poderia ser diferente, é uma legislação federal. Aqui no Estado nós tentamos buscar brechas, todas as aberturas possíveis, para definir também as competências da Assembleia Legislativa para a gente... É o caso do programa pedagógico, que é uma iniciativa nossa. Nós aprovamos também recentemente, numa iniciativa nossa, uma proposta que culminou com a criação aqui em Santa Catarina do Dia do Tradutor. Nós também temos uma lei, fruto de uma iniciativa nossa, que aprovou aqui em Santa Catarina o Dia da Conscientização da Linguagem de Libras. É agora, dia 24 de abril. Nesse dia, é bem possível que surjam iniciativas, eventos no Estado que destaquem a importância que é esse tema para a inclusão da pessoa surda na nossa sociedade. Então, são iniciativas que nós tomamos dentro da nossa competência, mas, evidentemente, que a competência maior para definir as políticas públicas macro no país é do Congresso Nacional. Obrigado, deputado. E o Tom tem mais pergunta? O Tom está bem participativo hoje no nosso programa. Tom, é contigo. Minha pergunta é direcionada à professora Mariane. As pesquisas na área da linguística vêm mostrando que há uma variação regional na língua de sinais, de alguns sinais que acabam trazendo problemas de comunicação, às vezes de compreensão. Em relação à tradução da prova do Enem, provavelmente vai ser um núcleo estabelecido em Brasília, por estar próximo dos órgãos. Em relação à variação linguística, aqui em Santa Catarina
se for ver uma prova dessa feita em algum outro estado? Teria algum problema para o surdo que poderia gerar algum tipo de reclamação, uma crítica à prova? Ou de que maneira a gente poderia solucionar essa questão da variação linguística na prova do Enem? Obrigado, Tom. Professora, é com você. Obrigada pela pergunta, realmente é bastante interessante. Se realmente a prova for feita em língua de sinais, a prova do Enem, é importante que sejam consultados os tradutores, porque nacionalmente nós temos, sim, essa variação. Mas, além disso, é preciso que seja montada, então, essa comissão de tradução, uma equipe de tradução específica para os sinais de cada disciplina também. Eu tenho uma larga experiência já relacionada ao ProLibras, que nós trabalhamos durante muito tempo, criávamos as perguntas e elas eram traduzidas. E as provas, sim, apresentavam algumas dificuldades, mas existem avanços relacionados a isso, com relação às traduções. E o Sul e o Norte, logicamente, que apresenta algumas variações, mas a gente pode, talvez, fazer uma prova direcionada ao norte do país e outra ao sul, mas isso tudo requer discussões e um estudo voltado para, né? Vamos falar agora um pouco com o nosso artista convidado, César Cartoon, que está desenhando, não parou de desenhar, já fez algumas charges aí. César, nos conte como começou esse amor pelo desenho, pela arte. Então, eu comecei desde criança, né? Acho que como todo mundo que vai para essa área. E eu acho que chegou um determinado momento da minha vida em que eu tinha que decidir para que rumo eu ia seguir profissionalmente. Na falta de outras opções, eu acabei indo para o que eu mais amava, e é isso que eu tenho feito desde então, há mais ou menos uns 15 anos, quando eu publiquei meu primeiro desenho. Você é chargista de um jornal aqui da Grande Florianópolis. De onde vem a inspiração para desenhar essas charges das notícias, enfim? Bom, a inspiração política, no Brasil os temas são fartos, né? O deputado que está aqui pode corroborar comigo, a gente não tem falta de assunto para falar. Infelizmente, na maioria das vezes os assuntos não são tão legais, mas a gente procura fazer uma crítica bem-humorada dos fatos que nos chamam a atenção, né? Ter uma visão sempre diferenciada do cotidiano. Temos mais caricaturas prontas para mostrarmos para o nosso público o que foi feito aqui de arte. Temos mais uma caricatura aqui feita pelo César Cartoon. César, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Foi muito bom a sua participação aqui conosco. Eu agradeço também a oportunidade, espero que existam outras, e muito legal também, estou aprendendo muito sobre um público que eu não tenho tanto contato, e está sendo um prazer. Legal, esse é o César Cartoon, que fez arte conosco hoje aqui no Fala Jovem. O nosso programa vai chegando ao final. Queremos agradecer de forma muito especial a professora Mariane pela sua presença. Obrigada também, esse momento de discussão e de poder falar com o Estado de Santa Catarina a respeito dessa qualidade que nós temos do nosso curso e da língua de sinais. Muito obrigada pelo convite especial que eu recebi aqui deste programa e por essa oportunidade. Obrigado, professora. Deputado José Ney, muito obrigado pela sua presença no Fala Jovem. Eu que agradeço pela oportunidade. Quero falar da alegria de estar aqui ao lado da professora Mariane, que é uma referência ao teu lado, Arão, que está estreando hoje no Fala Jovem. Conhecer o César, que é um talento. Conhecer e interagir com todos vocês. É uma alegria estar aqui. A nossa comissão está à disposição. É um dos poucos estados do Brasil que tem uma comissão específica no parlamento máximo do Estado, que é a Assembleia Legislativa. A nossa iniciativa gerou várias outras iniciativas. Hoje a Câmara de Vereadores de Florianópolis tem uma comissão da pessoa com deficiência em função da iniciativa da Assembleia. A Câmara de Vereadores de Joinville estuda a possibilidade de criar uma comissão permanente também específica. Eu não sou autoridade na área, eu tenho consciência disso. Agora eu tenho muita vontade política. A comissão está de portas abertas para receber as contribuições, as críticas, as ponderações de quem entende, que são vocês que são autoridades. Então, por favor, o espaço está lá, utilizem do espaço para que a gente possa, recepcionando as ideias, transformar, de repente, essas propostas em projetos,
e que possam, de uma forma ou de outra, levar um alento, levar uma ação concreta, beneficiando a pessoa com deficiência, no caso aqui específico, a pessoa surda do nosso estado. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Saio daqui, como disse no início, aprendendo muito, levando também informações importantes para o nosso trabalho diário. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Bom, e você que está em casa, se curtiu o nosso programa, quer recomendar para um amigo, ou de repente perdeu alguma parte e quer assisti-lo, é só acessar o site da Agência AL, agenciaal.alesc.sc.gov.br. Clique em TVAL, depois em Programas, em Produções, que lá estão todos os programas Fala Jovem, bem como toda a programação da TVAL. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi muito bom estar aqui na UFSC, falando sobre escolas bilíngue e Enem em Libras. O programa Fala Jovem vai ficando por aqui. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Palmas para todos nós!